Como grupo pequeno, estamos estudando um livro com o seguinte título: Servos para a Sua Glória. Antes de fazer, necessitamos ser. Aqui está um resumo do capítulo 1. O texto aborda a importância de ser antes de fazer no contexto do serviço cristão, destacando a necessidade de maturidade espiritual antes de assumir responsabilidades. Usa o exemplo de quando os apóstolos escolheram pessoas qualificadas para servir às mesas, enfatizando que até tarefas simples exigem pessoas com caráter sólido e maturidade. Servir antes de estar preparado pode levar a erros e orgulho, como exemplificado na história de Marcos, que, no início, não estava pronto para o ministério, mas mais tarde se tornou o autor do Evangelho. O autor argumenta que servir antes de estar preparado pode levar a erros e ao orgulho. O texto explora como as pessoas entram na fé cristã com experiências passadas e perspectivas mundanas que precisam ser tratadas por meio da santificação. Ele identifica várias manifestações de imaturidade, como carnalidade, ciúmes e contenda, como visto na Igreja de Corinto. Os ensinamentos de Paulo aos Coríntios são usados para ilustrar a necessidade de crescimento e humildade. Servir antes de estar preparado pode levar a erros e orgulho, como exemplificado na história de Marcos, que no início não estava pronto para o ministério, mas mais tarde se tornou o autor do Evangelho. O texto também explora como a queda de Adão afetou a humanidade, tornando necessária a santificação para que possamos servir na família de Deus. Fala sobre a imaturidade emocional e espiritual, exemplificada pelas divisões e ciúmes na Igreja de Corinto. Paulo repreendeu os coríntios por seu comportamento imaturo, comparando-os a crianças, e enfatizou que todos devem entender que nada somos sem Deus. O autor destaca que a natureza pecaminosa pode nos controlar e que é preciso crescer espiritualmente para evitar divisões e críticas dentro da igreja, lembrando que o orgulho e a falta de maturidade devem ser superados para um verdadeiro serviço a Deus. As pessoas chegam à vida cristã com diferentes influências e afetos, resultado de experiências passadas. Essas experiências, como maus tratos ou complexos, deixam marcas que podem se manifestar na vida cristã se não forem reconhecidas e trabalhadas. Além disso, muitos chegam com uma cosmovisão mundana, afetando sua visão do mundo e de si mesmos. Isso pode gerar uma sobrevalorização de si mesmo e comportamentos errôneos, como perfeccionismo, ciúmes, ira, ressentimento e falta de perdão. O processo de maturidade emocional é essencial, e menciona-se que sinais de imaturidade incluem a necessidade de aprovação, perfeccionismo, ciúmes, falta de controle sobre a língua e dificuldades para reconhecer talentos alheios. A transformação espiritual requer reconhecer essas disfunções e permitir que Deus as cure, mudando nossa maneira de pensar, agir e nos relacionar com os outros. A maturidade emocional, guiada pelo Espírito Santo, é crucial para experimentar a plenitude da vida que Cristo oferece. Existe a necessidade de desenvolver o caráter antes de assumir responsabilidades e liderar. Exemplos bíblicos como Moisés, que passou 40 anos no deserto para aprender humildade e servidão, antes de ser chamado para liderar o povo de Israel. O líder precisa de tempo e formação no caráter, e bons líderes devem ser bons seguidores primeiro. Os ensinamentos de Paulo a Timóteo ressaltam que o caráter, fidelidade, sabedoria e pureza deve preceder o serviço. Reflete-se sobre como a santificação, o processo progressivo de transformação em Cristo, implica crescimento e maturidade, que ocorre com o tempo. Para servir efetivamente, é essencial ser transformado por Deus e amadurecer espiritualmente, permitindo agir com sabedoria, amor e domínio próprio. O autor descreve aspectos-chave de como os indivíduos chegam à fé e os desafios que enfrentam. Afetados pelo passado, os novos crentes são impactados por suas experiências passadas e precisam de cura. Apropriando-se das disfunções, aceitar as influências passadas e assumir as lutas pessoais é crucial para a mudança. Mentalidade mundana. Os novos crentes frequentemente têm uma perspectiva mundana que precisa ser transformada por uma cosmovisão bíblica. Sobrevalorização de si mesmos, um senso exagerado de autoimportância pode levar a atitudes críticas.